Olá, bem-vindo à Bíblia Católica. Gênesis capítulo 37. Mas Jacó permaneceu na terra em que seu pai tinha morado, na terra de Canaã. Eis a história de Jacó. José tinha 17 anos. Ele apacentava o rebanho com seus irmãos. Era jovem, com os filhos de Bala e os filhos de Zelfa, mulheres de seu pai. E José contou a seu pai o mal que deles se dizia. Israel amava mais a José do que a todos os seus outros filhos, porque ele era o filho de sua velhice, e mandou fazer-lhe uma túnica adornada. Seus irmãos viram que seu pai o amava mais do que a todos os seus outros filhos, e odiaram-no, e se tornaram incapazes de lhe falar amigavelmente. Ora, José teve um sonho, e o contou a seus irmãos, que o odiaram mais ainda. Ele lhes disse: Houve o sonho que eu tive. Pareceu-me que estávamos atando feixes nos campos, e eis que o meu feixe se levantou e ficou de pé, e vossos feixes o rodearam e se prostraram diante do meu feixe. Seus irmãos lhe responderam: Queres acaso governar-nos como rei ou dominar-nos como senhor? E eles o odiaram ainda mais por causa de seus sonhos e de suas intenções. Ele teve ainda outro sonho que contou a seus irmãos. Ele disse: Tive ainda outro sonho. Pareceu-me que o sol, a lua e 11 estrelas se prostravam diante de mim. Ele narrou isso a seu pai e seus irmãos, mas seu pai o repreendeu, dizendo: Que sonho é esse que tiveste? Iríamos nós então, eu, tua mãe e teus irmãos, prostrar-nos por terra diante de ti? Seus irmãos ficaram com ciúmes dele, mas seu pai conservou o fato na memória. Enquanto a história de José se desenvolve, um faraó Ixo, pois o povo Ixo também tinha seus faraós, ele invade o Alto Egito, toma com força e expulsa o faraó reinante desta época. Esse faraó egípcio que foi expulso, ele então vai para o Baixo Egito e fica lá até o tempo em que ele reúne um grande exército e volta para atacar o Alto Egito novamente. Mas aí é outra história que nós veremos um pouco antes de Êxodo. E no caso de Jacó e José, os irmãos, olha, o nosso pai tem mais apreço por José do que por nós. É o caso de Rebeca com Jacó e Isaque com Esaú. Mas Jacó tinha um certo apreço por José porque era filho da velhice dele, era filho da mulher que ele mais amava, que era Raquel. Então, ele tinha, e José também era aquele famoso ingênuo, né? Tudo que os irmãos faziam de errado contava para o pai. E os irmãos pegaram bronca dele por isso. Quando José conta, eu tive um sonho que o sol, a lua, as estrelas se prostraram diante de mim, Jacó repreendeu ele. Por acaso eu, sua mãe, seus irmãos, nos prostraremos diante de você? E Jacó guardou aquilo para ele, porque Jacó também era um sonhador. Lembra do capítulo anterior, onde nós vimos Jacó sonhando e Deus falando com ele? Então, ele chamou a atenção de José no sentido de: fica quieto, José, não conte essas coisas para os outros, guarda isso com você, tá certo? Então, Jacó guardou para ele não falou mais nada. Ele repreendeu José, mas ele ficou quieto. Ele falou: Deus revelou algo para o meu filho. Eu não entendo agora, mas entenderei depois. Seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai em Siquém. Israel disse a José: Não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, vou enviar-te a eles. E ele respondeu: Eis-me aqui. Ele lhe disse: Vai então ver como estão teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Ele o enviou do vale de Hebrom, e José chegou a Siquém. Um homem o encontrou andando errante pelos campos, e este homem lhe perguntou: Que procuras? Ele respondeu: Procuro meus irmãos. Indica-me, por favor, onde apacentam seus rebanhos.
O homem disse: eles levantaram acampamento daqui. Eu os vi dizer: vamos a Dotaim. José partiu à procura de seus irmãos e os encontrou em Dotaim. Eles o viram de longe e, antes que chegasse perto, tramaram sua morte. Disseram entre si: eis que chega o tal sonhador. Vinde, matamo-lo, joguemo-lo numa cisterna qualquer. Diremos que um animal feroz o devorou. Veremos o que acontecerá com seus sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, salvou-o de suas mãos. Ele disse: não lhe tiremos a vida. Disse-lhes Rúben: não derrameis o sangue, lançai-o nessa cisterna do deserto, mas não ponhais a mão sobre ele. Era para salvá-lo das mãos deles e restituí-lo a seu pai. Assim, quando José chegou junto deles, despojaram-no de sua túnica, a túnica adornada que ele vestia. Arremessaram-se contra ele e o lançaram na cisterna. Era uma cisterna vazia, onde não havia água. Depois sentaram-se para comer. Erguendo os olhos, eis que viram uma caravana de ismaelitas que vinha de Galaade. Seus camelos estavam carregados de alcatira, de bálsamo e ládano, que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar nosso irmão e cobrir seu sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, mas não ponhamos a mão sobre ele. É nosso irmão, da mesma carne que nós, e seus irmãos o ouviram. Quando passaram os mercadores madianitas, eles retiraram José da cisterna, venderam José aos ismaelitas por 20 ciclos de prata, e estes o conduziram ao Egito. Quando Rúben voltou à cisterna, eis que José não estava mais ali. Ele rasgou suas vestes e, voltando a seus irmãos, disse: o rapaz não está mais lá, e eu, onde irei? Eles tomaram a túnica de José e, degolando um bode, molharam a túnica no sangue. Enviaram a túnica adornada, fizeram-na levar a seu pai com estas palavras: eis o que encontramos, vê se é ou não a túnica de teu filho. Ele olhou e disse: é a túnica de meu filho. Um animal feroz o devorou. José foi despedaçado. Jacó rasgou suas vestes, cingiu seus rins com um pano de saco e fez luto por seu filho durante muito tempo. Todos os seus filhos e filhas vieram para consolá-lo, mas ele recusou toda a consolação e disse: não é em luto que descerei ao Sheol para junto de meu filho. E seu pai o chorou. Entretanto, os madianitas venderam-no no Egito a Potifar, eunuco do faraó e comandante dos guardas. Agora começa a correção de Jacó. Por quê? Não confiou em Deus, colocou a mão onde não devia, fez as coisas por conta própria, sem a orientação de Deus. Então agora Deus fala: estou levando José por primeiro motivo, haverá fome na terra. Segundo motivo, terei que salvar esta nação que eu prometi a Abraão, que a descendência seria como a areia da praia e como as estrelas do céu. E eu tenho que corrigir José também, porque ele tem que deixar de ser um menino. Por isso que José foi parar no Egito, por esses três motivos. E um quarto, que Deus está punindo Jacó pela falta de confiança em Deus e por ter feito as coisas com as próprias mãos, digamos, justiça com as próprias mãos. Os irmãos agiram errado, e Deus também tem punição para eles lá na frente. Capítulo 38. Aconteceu que, neste tempo, Judá se separou de seus irmãos e foi viver na casa de um homem de Odolã, que se chamava Ira. Ali Judá viu a filha de um cananeu que se chamava Sua. Ele a tomou por mulher e se uniu a ela. Esta concebeu e gerou um filho que chamou Outra vez ela concebeu e gerou um filho que chamou Onã. Ainda outra vez concebeu e gerou um filho que chamou Selá. Ela se achava em Casibe quando o teve. Judá tomou uma mulher para seu primogênito Ela se chamava Tamar.
Mas o primogênito de Judá, desagradou a Yahvé, que o fez morrer. Então Judá disse a Onã: vai a mulher de teu irmão, cumpre com ela o teu dever de cunhado, e suscita uma posteridade a teu irmão. Entretanto, Onã sabia que a posteridade não seria sua, e cada vez que se unia à mulher de seu irmão, derramava por terra para não dar uma posteridade a seu irmão. O que ele fazia desagradou a Yahvé, que o fez morrer também. Então Judá disse a sua nora Tamar: volta à casa de teu pai como viúva, e espera que cresça meu filho Selá. Ele dizia consigo: não convém que ele morra como seus irmãos. Tamar voltou, pois, à casa de seu pai. Passaram-se muitos dias, e a filha de Sua, a mulher de Judá, morreu. Quando Judá ficou consolado, subiu a Tâmina, ele e Ira, seu amigo de Odolã, para a tosquia de suas ovelhas. Comunicaram a Tamar: eis que, foi-lhe dito, teu sogro sobe a Tâmina para a tosquia de suas ovelhas. Então ela deixou suas roupas de viúva, cobriu-se com um véu e sentou-se na entrada de Enaim, que está no caminho de Tâmina. Ela via que Selá já era grande e ela não lhe fora dada como mulher. Vendo-a, Judá tomou-a por uma prostituta, pois ela cobria o rosto. Dirigiu-se a ela no caminho e disse: deixa-me ir contigo. Ele não sabia que era sua nora, mas ela perguntou: que me darás para ires comigo? Ele respondeu: eu te enviarei um cabrito do rebanho. Mas ela replicou: sim, se me deres um penhor até que o mandes. Ele perguntou: que penhor te darei? E ela respondeu: o teu selo com o teu cordão e o cajado que seguras. Ele nos deu e foi com ela, que dele concebeu. Ela se levantou, partiu, retirou seu véu e retirou as roupas de viúva. Judá enviou o cabrito por intermédio de seu amigo de Odolã para recuperar os penhores das mãos da mulher, mas este não a encontrou. Ele perguntou aos homens do lugar: onde está aquela prostituta que fica em Naim no caminho? Mas eles responderam: jamais houve prostituta aqui. Ele voltou, pois, junto a Judá e lhe disse: eu não a encontrei. Também os homens do lugar me disseram que jamais houve prostituta ali. Judá retomou: que ela fique com tudo, que não zombe de nós, pois eu enviei o cabrito, mas tu não a achaste. Cerca de 3 meses depois, foi dito a Judá: tua nora Tamar prostituiu-se e está grávida por causa de sua má conduta. Então Judá ordenou: tirai-a fora e seja queimada viva. Quando a agarraram, ela mandou dizer a seu sogro: estou grávida do homem a quem pertence isto. Reconhece a quem pertence este selo, este cordão e este cajado? Judá os reconheceu e disse: ela é mais justa do que eu, porquanto não lhe dei meu filho Selá, e não teve mais relações com ela. Quando chegou o tempo do parto, parecia que tivesse gêmeos em seu seio. Durante o parto, um deles estendeu a mão, e a parteira, tomando-a, atou-lhe um fio escarlate, dizendo: foi este que saiu primeiro. Mas aconteceu que ele retirou a mão, e foi seu irmão quem saiu. Então ela disse: que brecha te abriste? E o chamaram de Farés. Em seguida saiu seu irmão, que tinha o fio escarlate na mão, e o chamaram de Zara. Morreu Judá então fala para que seu filho, o do meio, esteja com Tamar e suscite descendência para o irmão mais velho. Ele não aceitou. Mas onde está escrito que o irmão, quando morre, o outro vai e suscita descendência para aquele que morreu? Abraão já disse isso de boca, porque Abraão é o quê? Profeta. Não estava ainda escrito. Foi ser escrito quando Deus começou a ditar as coisas para Moisés. Mas até então, Abraão sabia, porque Deus muito já havia falado com ele. Não está narrado, não está escrito, mas a gente sabe, Abraão era profeta e Deus falou muito com ele. E quando Judá então entrega o selo,
o cordão e o cajado, ele está perdendo a autoridade, ele está perdendo a identidade dele, tudo isso para ela. Ele deixou de ser quem ele era. Então ele vai recuperar isso lá na frente. Mas até então ele quer o quê? Não, Tamar tem que ser queimada viva. Ué, por que queimada e não apedrejada? Porque Tamar era filha de sacerdote. Então, quando a filha de um sacerdote ou o filho cometia certos erros graves, eles não eram apedrejados, e sim queimados. E aí então, quando Judá viu que ele tinha feito besteira, deixa, deixa como está, não façam nada porque ela é mais justa do que eu. Ele reconheceu o erro. Ele teve 2 filhos, né? O interessante é que um coloca a mão para fora, depois ele recolhe, e aí o mais novo, digamos assim, sai, passa à frente. É algo bem interessante. Aí você fala, ah, mas isso não existiu. Se está na Bíblia, meu filho, você pode ter certeza que existiu sim.